Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Inovação na Veia, esse podcast que traz para você assuntos que são muito relevantes, que fazem parte do nosso dia a dia agora, porque inovação, tecnologia, não tem mais como sair disso. E para conversar com a gente hoje sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, inovação, está aqui Thiago Aguiar, que vai se apresentar. Thiago, muito obrigada por participar do Inovação na Veia. É um prazer ter você aqui com a gente. Por favor, se apresente e fale um pouco da sua carreira e da TecBan. Bom, prazer, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você, falar sobre esse assunto e espero que a gente tenha um bom papo e que nossos ouvintes gostem bastante dessa conversa. Para me apresentar, então vou ter que usar mais do que o nosso tempo aqui. Já fiz bastante coisa na vida, mas eu vou resumir rapidamente aqui meu papel dentro da TecBan, né? Mas Ótimo. eu tenho um trabalho longo antes de TecBan, né? Mas enfim, eu estou, né, como superintendente de novas plataformas na TecBan. Então, o que é isso, né? A TecBan, acho que para todo mundo entender e conhecer a empresa, ela é a gestora do caixa eletrônico do Banco 24 Horas, né? Daqueles ATMs, né, espalhados pelo Brasil todo, onde as pessoas vão retirar dinheiro. Então, é uma empresa de 40 anos que presta esse serviço. E eu, antes da TecBan, sempre fui empreendedor. Eu sou advogado de formação, sou mestre em direito, fiz muita coisa dentro da advocacia, mas depois eu saí para empreender, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Me chamaram justamente porque precisavam de uma pessoa, estavam procurando uma pessoa com esse perfil de empreendedor, né? E aí a gente pode falar o que é esse perfil de empreendedor também. E aí então eu cuido dessa área, que é uma área justamente para inovar, para criar novos negócios, novos modelos de negócio, novos produtos, coisas que podem ter a ver, né, podem conectar com o Banco 24 Horas, lá com o caixa eletrônico, ou não, podem ser fora do core business, né, fora daquilo que a gente faz hoje. Então, pode ser o que a gente chama de beyond the core, né, além do core business. Então, esse é o meu papel, e aí eu lidero essa área, uma área que se expandiu, cresceu bastante nos últimos 4 anos, né, ela tem 4 anos, cresceu bastante nos últimos 4 anos. Eu comecei mais 2 pessoas, hoje nós somos quase 30. Então, tem bastante história para a gente falar aí. Expande, mas mantém as raízes, né? Isso que É, é o grande diferencial nisso tudo. E o interessante, você vem de uma área, o direito também está cada vez mais com as legal techs aí crescendo, mas a princípio, duas coisas que talvez não pensássemos tanto em inovação: banco e a área de direito. E você traz essas duas coisas. Mas o que veio da sua carreira que te levou a empreender, a sair desse modelo que às vezes era tão tradicional? eu acho que eu já pensei nisso algumas vezes, né? Mas, assim, para você romper, né? Para você disruptar, você precisa entender aquilo que você está rompendo ou disruptando, né? Muitas Sim. vezes, talvez o pessoal mais novo que entre num determinado ofício ou numa determinada atividade, um segmento do mercado, não tem o conhecimento do que é, né? Então, qual que é o status quo, né? Eu acho que o direito, ele te dá isso, ele te dá uma base, assim, gigantesca, né? De saber, Com olha, certeza. esse daqui é o mundo, ele funciona dessa forma, né? Essas são as regras, né? Então, o direito está muito ligado, lógico, com o início, né, da nossa formação como sociedade, né? Como contrato social entre todos que vivemos dentro de né, de um país e dentro de uma sociedade. E essas são as regras, né? E aí, uma vez que você sabe as regras, você consegue romper, ou você consegue questionar essas regras, né? Não tem como você questionar se você não sabe. Então, acho que essa base foi super importante, né? E aí, o direito que eu trabalhava era o direito empresarial. Então, já era um negócio Hum, voltado, né? Já era uma área voltada para negócio. Trabalhava com fusão, aquisição, com direito bancário, né? Que é o direito aí que envolve aí os bancos, com investimento internacional. Então, sempre foi uma área de negócio. Eu gostava muito disso.
Até que em um determinado momento eu comecei a me apaixonar tanto pelo que o meu cliente fazia que eu falei, não, eu quero fazer isso, né? E aí eu resolvi sair da advocacia. E aí vai para o aprendiz? Aí, antes do aprendiz, eu tinha um cliente, né, dentro do meu escritório, que ele estava criando um produto, uma empresa de lavar carro sem água, né? Então, hoje as pessoas conhecem bastante isso, né? Foi uma franquia grande, no Brasil todo, lavando carro sem água, e a gente tinha um projeto que eu estava trabalhando com ele justamente para tornar isso internacional, né? Expandir, criar franquias fora do Brasil e tal, e eu cuidava dessa parte, comecei a trabalhar nos contratos internacionais, até que um dia eu propus para ele, falei, olha, vamos montar uma empresa para isso, eu toco essa empresa, né, internacionalmente, e aí eu achei que era uma ideia super bacana. Ele também, a gente montou uma sociedade, aí que eu largo o direito, isso em 2006. Durante esse período de um ano trabalhando com essa empresa, eu vi que, né, o buraco é um pouquinho mais embaixo para você fazer uma coisa. Não é tão simples assim quanto eu achava, né? Então, a gente sempre acha que a grama do vizinho, né, tá melhor, é mais verde, mas na hora que a gente começa a fazer realmente empreender no Brasil, empreender em qualquer lugar, lógico, tá, mas no Brasil tem esforços adicionais, né? Porque você tem que Uhum. lutar contra, né, o mercado para você se posicionar e lutar contra o país que tenta também, né, prejudicar e dificultar a vida, né, do empreendedor, do Uhum. comerciante, do empresário, enfim. Então, foi uma coisa bem, bem difícil, né? E aí vi também que você precisa de bastante dinheiro. E aí, em 2007, surgiu a oportunidade, porque o Justus, ele tinha o programa do aprendiz, onde ele contratava alguém para trabalhar na empresa dele, lá na Young, né? Aham. Só que nessa versão, era uma versão para ser sócio. Então, eles fizeram uma coisa totalmente diferente, também inovadora, né? No aprendiz. E essa versão ele ia botar dinheiro, né, colocar dinheiro num negócio. E aí abriu as inscrições aí para milhares de pessoas que tinham ideias e negócios. E aí eu vi uma oportunidade e falei, poxa, acho que essa é uma boa, né? Então deixa eu me inscrever nisso. Aí tem um monte de história para falar de aprendiz, aí eu me inscrevi e aí tive, né, a felicidade de ganhar o aprendiz e ter o Roberto como meu sócio, né? Então a gente vai gravar outro podcast para falar do aprendiz, porque eu quero saber. Ah, tem várias histórias legais e, puxa, eu dei tanta palestra pelo Brasil falando, do aprendiz e o que eu aprendi com isso, enfim, tem muita coisa legal, Foram né? quantos meses Foi- de programa? São 3 meses e meio, né? O programa Intensos. tem 20 episódios, mas você começa a gravar os episódios Sim, muito tempo antes, né? Ele é todo secreto, ninguém sabe que você está gravando é. aprendiz, enfim, ele é super, né? O negócio era muito difícil, muito mais complicado do que o pessoal via na TV. E a gente ficava enclausurado, a gente ficava dentro de um hotel, né, sem contato nenhum com o mundo, né? Só na hora que você ia fazer uma atividade, uma tarefa, tal. Então foram 3 meses e meio, 105 dias sem contato com família, amigos, televisão, rádio, nada, né? Só fazendo o programa, né? Só dentro do reality, né? Mas é um reality que realmente transforma e que ele tem um sentido, né? E a gente vai fazer uma pausa aqui nesse bloco, Thiago, porque eu quero que a gente traga assim, o que você descobriu em você como esse empreendedor, tanto no reality quanto você sócio do Justus, né? Ou nessa ele investiu foi nessa empresa ou em outra? Ele investiu na minha empresa, Nessa de de lavagem a lavar seco. carro, exatamente. Tá. O que você trouxe e como isso vem para o seu trabalho hoje da TecBan, com essa expansão aí para o intraempreendedorismo e para as inovações que vem nesse mercado? Só um instante que a gente já volta para o próximo bloco. Tiago, como foi então essa experiência do aprendiz? O que você trouxe para a realidade? Claro, o aprendiz ele é um reality que você vivencia mesmo as experiências, o comportamento empreendedor, né? As características do comportamento empreendedor mesmo. Mas como que você traz isso para o seu dia a dia, tanto na sua empresa e agora na TecBan? É uma ótima pergunta. Pensar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu acho que começando pela resposta um pouquinho mais fácil,
o empreendedor, né? Essa coisa da resiliência, da persistência, de você ter uma iniciativa e de você saber que quando você é empreendedor, né, de um negócio, você está começando ele, você precisa pensar no todo. Então, você tem que pensar no produto, no mercado, no marketing, né, na contabilidade, nas finanças, enfim, você faz tudo, né? Então, eu tive umas 6 empresas já na minha vida e fazendo tudo, né? E aí a empresa vai crescendo, você vai começando a trazer outras pessoas, né, para te ajudar. Mas quando você começa, você serve o café, você faz a reunião e vende e tal. Então essa visão de negócio mais abrangente é uma coisa super interessante, porque quem trabalha numa empresa, sempre trabalhou numa empresa, só vê o seu departamento, a sua área, ou ainda mais, assim, mais específico ainda, é aquela sua atividade que você faz, né? Você é um cara de finanças, que você vê, cuida da planilha, que cuida de custo, que cuida de compra, e aí você vai afunilando e a pessoa faz uma atividade bem, né, bem específica. E muitas vezes perde a visão do todo, não consegue, né? Tá vendo só a semente da árvore, ou o fruto da árvore, e não consegue ver a floresta, né? Então, essa visão de mais global, então eu consigo transitar, né, aqui na empresa nas diversas áreas. Tem área que eu consigo transitar um pouquinho melhor ou mais a fundo, né, como direito, por exemplo, então eu consigo discutir, negociar contrato, né, porque sempre fiz isso na minha vida. Então isso ajuda bastante, ajuda meus amigos, né, meus colegas aqui do jurídico, que de repente já recebem uma coisa um pouco mais mastigada. Gosto muito de marketing, então penso muito no marketing, mas na hora que eu vou trabalhar com a minha equipe de marketing, então já estou ali, né, dando várias ideias, enfim. Então, isso, eu acho que isso é muito bacana. E aí, por isso que eu acho que a gente tem tido tanto sucesso aqui na área. A gente consegue lançar produto já pensando nele como um todo. Então, isso eu acho que foi muito importante, assim, da minha carreira como empreendedor. Agora, como aprendiz, o aprendiz é muito, muito, muito difícil, né? É um reality show, assim, né, acho que do mundo, sei lá, assim, né? Você tem aí o No Limite, que te coloca no limite de físico, né? Físico. Você tem os outros aí que são, né, mais a imagem das pessoas, essa coisa toda, mas ali é um todo, né? Você é a tua imagem que está aparecendo, é a sua inteligência que você tem que vencer aquela atividade, e aquela atividade você tem que exercer e você tem que realizar aquela tarefa, né? Então, a primeira atividade que teve, a gente precisava montar uma feira, e essa feira precisava acontecer em 3 dias, tinha R$ 500 para fazer essa feira, você não podia falar para ninguém que você era da aprendiz, para convencer as pessoas de montarem a barraca ali na feira e vender, Poxa, e ganhava quem lucrasse mais. Então, você imagina você fazer isso em 3 dias, montar uma feira, ter barraca, ter gente, ter público, vender, e aí ganha equipe. E aí, se você perde, você é mandado embora. Então, assim, é tudo muito tenso, né? E aí, isso foi durante 18 tarefas, né? Diversas tarefas difíceis e diferentes, né? A penúltima tarefa, me largaram lá em Santos, disfarçado, né? Parecia um padeiro português, com bigode, só com a minha identidade, e eu não podia, lógico, de novo, não podia falar que era do aprendiz nem nada, eu precisava fazer dinheiro em 2 dias só com a identidade. Então, assim, isso que transforma isso? você, né? Não, então assim, a gente faz outro programa sobre aprendiz, que é muito legal. Não, Era, eu quero era gravar outro muito, episódio. era muito bacana. Mas acho que isso te dá uma força, assim, né? Um estômago, né? Uma resiliência para você fazer outras coisas que eu levo para a vida, né? Então, hoje, muitas vezes você vai conversar com as pessoas, né, na empresa, isso aqui é impossível, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é difícil, isso aqui. Eu falo, gente, a gente tem dinheiro, a gente tem gente, a gente tem capacidade, a gente tem nome, etc. Assim, dá para fazer, vamos lá, né? Então, acho que isso que eu trago, assim, do aprendiz. Que sensacional. Ô, Tiago, eu fico imaginando, ah, você trabalhou, apesar do foco ali serem as características do comportamento empreendedor, você inovou o tempo inteiro. E com certeza essa inovação que você traz no seu comportamento, né? O seu comportamento empreendedor faz a diferença e por isso você ganha o É. reality. Você sabe que eu acho, assim, o inovador, ele é uma pessoa que está eternamente, isso é a minha pessoa, tá eternamente inconformado. O inovador, ele é um inconformado, porque ele não, né, ele olha para uma coisa e fala, não é possível que esse problema existe. Eu preciso mudar isso. Então ele é um inconformado, ele é um questionador, e isso é uma característica que eu tenho.
boa e ruim, porque é um saco, né? Você está toda hora olhando problemas e que você poderia mudar esses problemas, né? Então, assim, é legal, né? Por um lado, você poder trabalhar com isso, e também demorou, né, 20 anos para chegar num lugar onde eu posso exercer tudo isso de uma forma mais plena, né? Porque empreender foram várias sociedades muito difíceis, vários negócios difíceis. Sim. Mas por um lado você tem esse olhar, né, de puxa, isso aqui podia ser melhor, aqui tem um problema que ninguém está resolvendo, enfim. Então é esse inconformismo que precisa ter para ser inovador. Mas você traz para a prática, porque muitas vezes as pessoas são inovadoras ou são inventoras, né? Que tem É. a diferença grande aí do inventor e do inovador. Mas você sabe, porque a ideia muitos têm, mas Uhum. ter a ideia e colocar em prática e fazer com que o mercado tenha isso como um diferencial e te reconheça por essa inovação e aceite, né, o que você está fazendo é o grande diferencial. Então, você teve que ter essa agilidade e trazer e colocar em prática muitas coisas, comportamento que com certeza você, eu sou assim, mas na hora que você vai para a prática, você vai meio que lapidando esse comportamento, né? E quando você vem para uma empresa como a Tecban, você consegue, às vezes, é o que você fala, o pessoal fala, poxa, é difícil. Eu falei, gente, vocês têm dinheiro, vocês têm isso, têm a competência, têm as pessoas, eu fiz sozinho aquela outra coisa, né? Onde você foi parar? Vitória? Só com a carteira de identidade? Lá em Santos Em aqui. Santos, você foi parar em Santos com a carteira de identidade, deu conta, né? Tanto deu Exatamente. conta que você ganhou o reality. Então, como que você vê hoje, mas esse vai ser o próximo bloco, a gente vai fazer a pausa agora e no próximo bloco eu queria que você falasse como que você vê hoje esse futuro das fintechs. Como que você percebe essa experiência do cliente como um grande diferencial, que eu vejo que é isso que a TecBan faz, né? A TecBan, ela foca muito na experiência do cliente. Queria que você falasse um pouco mais dessa questão da Open Innovation, como que a TecBan vem revolucionando o mercado, apesar de ser uma empresa que tem 40 anos. Legal, Teoricamente, vamos falar. ela já está consolidada, teoricamente não, ela está consolidada, mas Uhum. está buscando sempre inovação, que é esse seu perfil. Tem um problema, vamos inovar e fazer diferente. A gente já volta. Tiago, fique à vontade agora para falar sobre essa transformação que você traz, né? Traz a sua característica para a TecBan e como que você vê esse mercado agora, das fintechs. Muito bem, muito bem. A gente falou antes, de começar esse bloco, essa questão da experiência do cliente, né? É, no final das contas, assim, a experiência do cliente é realmente você é, se apaixonar pelo cliente, né? E não pelo problema, né? Então, assim, tem três coisas talvez que sejam, né, importantes, né? As pessoas quando estão criando um negócio, criando um novo produto, tomarem cuidado, né? Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, as pessoas se apaixonam por uma solução, né? Bola uma solução, criei uma solução fantástica, um produto fantástico e tal, mas não tem nenhum problema para ser resolvido, né? As pessoas não Boa. compram aquilo que não está doendo, né? Então elas só compram algo porque tem uma dor, né? E você tem que identificar qual é essa dor, né? Então, a gente tem tanta gente que eu vejo e vem conversar comigo, né? Quando eu participava bastante, né, essas mesas aí de pitch, etc. Eu falo assim, puxa, mas qual que é o problema? A solução é muito legal, mas o problema que você está resolvendo é um problema. E também tem que tomar cuidado para não ser um problema assim mundial. Nossa, né? Qual foi a questão em relação à lavagem de carro, né, sem água, e por que depois de algum tempo, 2 anos, eu parei com a sociedade, né? Enfim, parei com esse negócio? Porque existe um problema, todo mundo sabe que existe um problema da fome, existe um problema da água, da escassez, da falta de água, né? Então, a água é um problema mundial, mas as pessoas, elas vão mudar o seu comportamento para lavar o carro sem água porque existe esse problema? É um problema que está doendo no dia a dia das pessoas? Talvez não. Então, o que as pessoas acabavam usando, né, o produto, quando a gente tinha, e ainda existe, né, a empresa existe, por comodidade, porque a pessoa está no shopping, e aí essas lojas ficavam no shopping, então ele deixava o carro lá. Ele estava, assim, se era com água ou sem água, o consumidor ele não está muito preocupado. Mas o meu produto que eu tinha proposto lá para o Roberto Sociedade era que a pessoa pudesse fazer em casa isso.
E a pessoa não quer mudar o comportamento para descer na garagem e Ela falar, não quer vamos lavar em R$ 100. casa. Não, porque não é um problema que está doendo tanto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem o problema, mas esse problema tem que ser algo que faça realmente doer na pessoa a ponto dela querer mudar, né, um comportamento para comprar esse novo produto. Tem a questão da solução. Então, acho que essas coisas são importantes quando a gente fala de inovação. E a terceira é a questão do consumidor. Tá, eu consegui identificar um problema, ele é dolorido, tem uma solução para isso, mas e o consumidor? Você pensou nele? Esse negócio é bacana para ele? Você está facilitando a vida dele, né? Na experiência dele, é uma jornada que é gostosa, que é prazerosa. E aí, muitas vezes, a gente vê empresas, negócios, startups, enfim, o que seja, né, conseguindo solucionar essas duas questões, né, ter a solução, ter o problema, mas a experiência do cliente, ela é ruim. Então, Deixa eu isso só muitas... eu só queria, porque tá vindo uma imagem à minha cabeça, assim, você tá falando, eu tô lembrando disso. Eu fui 2 vezes à NRF e uma vez foi em 2011. E eu lembro que das salas que eu fui falava de de ecologia, de sustentabilidade, e aí a pessoa colocou, e o Papa, eu não lembro o nome dele, mas ficou na minha cabeça uma imagem que ele colocou de um vaso sanitário no meio de uma floresta, que para ele era uma solução para o que ele estava. Falei, poxa, quem vai ir colocando como se fosse no Brasil, entendeu? Então, aquela imagem do Brasil meio floresta amazônica, e a solução seria colocar um vaso sanitário ali. Falei, Hum, poxa, e dentro disso que você está falando, a solução é a sustentabilidade. O problema que ele estava uhum. se referindo ali, essa era a solução? Né? A solução era colocar um vaso sanitário no meio de uma Será que é floresta? essa a experiência, né, que o cliente quer? É experiência, é uma coisa meio fora disso aqui, mas que para ilustrar, porque você está falando, eu fiquei só Não, mas lembrando é disso, me super. veio na hora. Essa analogia é muito boa, muito interessante. Mas aí, acho que trazendo para a questão do Open Innovation, das fintechs ou das startups, isso que eu acho muito legal. Né? Você conversa com eles, eles estão realmente preocupados com o cliente. Ele está olhando para fazer assim, puxa, isso aqui tem que ser amigável, tem que ser fácil, né? É a coisa para chover no molhado aqui, né? No chavão, assim, é o que o Steve Jobs fez, né? Então, meu filho de Uhum. 3 anos, 2 anos, agora está com 4, né? Tá lá no iPad, é super fácil, é muito. E ele pensou, né? E como é que você se coloca na cabeça de uma criança e faz para que aquilo seja fácil de utilizar, né? Isso é muito legal. E as fintechs, as startups fazem isso, porque elas estão próximas, primeira coisa, elas estão próximas do problema, né? Se você vê a maioria das fintechs, a maioria das startups que eu converso, o cara tem esse problema, eu tenho essa dor aqui, então eu resolvi montar um negócio para solucionar essa minha dor, e aí eu estou vendendo para o mercado porque eu descobri também que tem outras pessoas com a mesma dor que eu tenho. E aí ele começa a olhar assim, não, deixa eu fazer esse negócio agora o melhor possível. A gente vê várias empresas de software, faz programa de computador, aí você vai lá, bom, empresas gigantescas, para não criticar ninguém aqui o nome, você fala, Uhum. gente do céu, mas esse negócio é horrível, e todo mundo usa, o mundo inteiro usa porque era o que tinha, mas daqui a pouco surge alguém e vai fazer alguma coisa muito mais fácil, né? Eu participei de um pitch de startups agora lá na Espanha, que eu estava lá no congresso, e aí o rapaz, né, enfim, o empreendedor estava mostrando lá um aplicativo, né, uma plataforma que ele está resolvendo um dos grandes problemas, as pessoas que querem financiamento imobiliário. É um negócio Sim. muito doloroso você conseguir um financiamento imobiliário, a experiência. Você consegue o financiamento, sim, mas é um monte de documento, é você bater na porta dos bancos, e aí é tudo papel, é físico, não sei o quê. E aí ele criou ali um marketplace onde o consumidor, ele é a noiva. Ele fala assim, olha, quero um financiamento de 500 mil para um apartamento. Quem me dá? E aí começa, e ele pega as informações do consumidor, compartilha com os bancos, e os bancos começam a dar Ele um inverte. leilão. Ele inverte a lógica. Que legal. Mas a plataforma dele é muito bacana, muito bonita, tudo ali. Eu estava vendo a experiência, estava assim, gente, isso é muito legal. Então, acho que isso que eles trazem, né? Então, por isso que, né, aí falando aqui de TechBan, enfim, tudo que a gente faz, é,
a gente olhar para eles e trazer fintechs, startups que estão próximo do consumidor, estão próximo do problema e estão com essa visão, são ágeis, né? São rápidos para fazer implementar essas melhorias, tá? Para trocar, para mudar, e aí trabalhar junto com a gente, que tem solidez, né? Que tem mercado, que tem orçamento, né? Que tem nome, etc. Acho que é uma parceria muito bacana, né? Realmente um negócio muito interessante de fazer. A gente começou a fazer isso, né, nesses últimos 4 anos, desde que a gente surgiu a área, fazer muita parceria com startup, né, e tem nos ajudado bastante e a gente também ajudado eles também, né, então ganha-ganha, né. E o que você tem visto agora como futuro? Vocês têm a CVB, né? Da Tecban. A gente tem a Cobra Venture Builder, né, junto com a FCJ, que a gente lançou no começo do ano, então, sim. E Que como que é, que é você o nome, vê... aliás, que é um nome super legal, que é a Atmosfera Ventures. Eu acho muito bacana esse nome. Foi super bacana. E como que você vê o futuro com parcerias como essa? O que que você vê de que o mercado vai ganhar com isso? Aliás, só para falar, né? Atmosfera Ventures, não sei se todo mundo pegou, porque tem ATM no nome, né? ATM, Aham. Atmosfera Ventures, né? Foi daí que a gente pensou nesse nome, né? A gente, na verdade, não pensou. Eu vi o nome quando eu estava lá no SXSW, lá em Austin. Então, e aí Olha, bati o olho na Atmosfera, falei, gente, Atmosfera Ventures, é isso aí. Então, mas veio daí. fica tão, né? Talvez É, outra pessoa passasse e não percebesse, mas para você tá tão óbvio. não, é que a gente estava procurando um nome e ainda não tinha vindo e lá a gente achou, então foi muito bacana, né? Que Mas, legal. mas o que a gente, né, e por que a gente resolveu fazer isso, né? A gente começou a fazer parceria com startup já há bastante tempo, a gente começou a fazer POC, fazer trabalhos, contratar, enfim, e aí a gente começa a ir para é igual você casar, né? Ninguém casa de um dia para o outro, né? Você precisa começar a se encontrar, pelo menos antigamente, na nossa época era assim, se encontrava, É. pegava na mão, ia para o cinema e por aí ia, né, gente? Era dessa forma. E aí você um dia Depois de uns namorava, 3, 4 anos casava. aí namorava, noivava, etc. Então é mais ou menos isso, não começa uma relação de um dia para o outro. Então a gente começou esses relacionamentos com startups da forma que a gente estava trabalhando, contratando com POC, fazendo parcerias, fazendo negócios juntos, e aí esse é um passo natural. Agora, será que a gente não consegue aprofundar e ir um pouquinho mais a fundo, de repente será que a gente consegue ter um grupo de anjos, né, que é o que a CVB aí junto com a FCJ Uhum. traz, né, pessoas que querem investir nessa startup para ter uma participação, para ajudá-la a crescer? Será que a gente consegue pegar startups que estão bem em early stage para também fazer com que elas cresçam para o mercado? Enfim, então é um aprofundamento desse nosso relacionamento com as startups, e aí a CVB ajuda muito isso. E a CVB também tem uma outra coisa, são pessoas que estão focadas nisso, né? Uhum. Então, eu tenho dentro da minha área, né, o Marcos, a Márcia, enfim, o pessoal que sempre trabalhou aí com as startups, mas também tem outros produtos e também tocam outros negócios, né? Aí, quando você monta uma CVB, contrata, né, pessoas lá, tem lá o nosso head, tem, né, outras pessoas trabalhando ali dentro, só focado nisso, a gente ganha mais velocidade, né? Agora, você como um inconformado inovador, o que que você espera desse mercado de fintech? O que que você gostaria, assim, num curto prazo? Vamos falar nem médio prazo, não. O que que você gostaria de um curto prazo que estivesse acontecendo aí para que facilitasse cada vez mais a experiência do cliente? Do mercado de fintech, né, sem falar de CVB, sem falar assim, de TechBan, né, o que eu espero, um assunto que eu trabalho aqui, está dentro da minha área, né, que a gente tem trabalhado bastante no TechBan, é o Open Banking, né? O Open Banking, então, é o compartilhamento de dados bancários, né? Então, eu Aham. agora, como cliente de um banco, eu posso compartilhar meus dados com os demais bancos, outras instituições financeiras, etc. As fintechs podem ajudar bastante nisso, criando novas experiências, conseguindo chegar no consumidor que hoje, de repente, por alguma razão, não tem um crédito, não tem acesso a um financiamento, aquilo que eu acabei de falar. Então, né, pensa nessa plataforma de financiamento imobiliário. Ali o consumidor está compartilhando seus dados, está abrindo seus dados, está permitindo que o Sim. banco acesse os dados para entender quem é o Thiago, né, para ver que tipo de financiamento que ele vai me oferecer. E a fintech, em parceria com os bancos, então essa fintech fez parceria com, eu me lembro lá, sei lá, 50 bancos diferentes,
ela criou uma experiência muito bacana, né? Criou uma plataforma, criou um site, criou um aplicativo que aí o consumidor está gostando de utilizar. Então, eu espero muito que as fintechs possam trazer, facilitar o acesso das pessoas ao mercado financeiro, né? Porque no final das contas, as pessoas não querem, né? Elas não querem, lá eles falam assim, pessoas não precisam de banking, elas precisam do produto do banco, né? Uhum. Então, ninguém acorda num dia e fala assim, nossa, hoje eu quero abrir uma conta no banco. Não, ela quer comprar uma casa, né? O banco é o veículo, né? Mas para comprar a casa tem que ser fácil, né? Então, as fintechs, elas, em parceria com as instituições financeiras, que são grandes, que são consolidadas, que têm balanço, que têm recurso, dá para expandir o crédito. No Brasil, a gente tem pelo menos 40 milhões de pessoas que não têm crédito nenhum, tirando aquele outro, sei lá, 40 milhões que são subbancarizados, que têm pouco acesso. Então, assim, a gente tem um país gigantesco aqui para crescer, e só cresce com crédito, com dinheiro, né? A gente cresce fazendo dívida, comprando, mas que essa dívida que você possa pagar, que caiba no seu Claro. bolso, que tenha um juros adequado, enfim. E é assim que a gente cresce o país, né? Então, eu espero que as fintechs possam ajudar nisso, né? Você está falando aí que ninguém acorda querendo abrir uma conta bancária, mas eu vou te dizer o que essas fintechs acabam criando. Eu tenho um filho de 22 e uma filha de 16. A minha de 16, ela estava louca para poder fazer o próprio Pix. Então, isso foi gerando nela uma vontade de, peraí, como que isso funciona? Então, a partir desse produto, ela foi entendendo como funciona até chegar e querer realmente um dia ela quis abrir a conta no banco. Eu quero ter uma conta no banco. Ela Então, viu que às tem vezes, uma até essa, facilidade. exatamente, um produto levou, né? E pensando nessas novas gerações, você tem filhos de quantos anos que você diz? Tem 4, o Arthur tem 4. Mas é interessante, né? Mas uma coisa que a gente tem trabalhado bastante no TechBan é o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente inova, a gente tem que tomar cuidado para não deixar as pessoas para trás. Então, eu Tem isso acelero também. demais a inovação, fica um mundo super tecnológico, fica bastante gente para trás. Então, a gente tem que incluir. Inovação não pode ser excludente, né? Então, o que a gente viu muito no Brasil, o Brasil tem essa cultura, né? Então, eu invento um meio de transporte novo, abandonei. É o único país no mundo que abandonou todos os meios de transporte, porque, né, veio o carro, eu abandonei a ferrovia, abandonei a transporte, né, por navio, enfim, e por aí vai. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aí vem avião, a gente abandona o resto. Não, a gente tem que ir crescendo, porque... E aí, falando do dinheiro, né? Então, a TechBan, ela atende 145 milhões de pessoas que usam dinheiro, que precisam do caixa eletrônico, que vai lá, saca o seu salário, paga suas contas, etc. Então, quando a gente inova em alguma coisa, a gente tem que incluir essa novidade, né? E tem gente que quer usar, né? Como sua filha quer fazer o Pix, tem gente que precisa, né, utilizar o dinheiro para pagar a conta, e nos diversos lugares que o Brasil tem. O Brasil é muito amplo, né? A gente tem que também Sim, tomar cuidado, né? Eu sou, né, de São Paulo, morava, agora eu acabei de mudar, mas morava em São Paulo, você trabalha lá na Paulista, etc. Não posso pensar no Brasil com a cabeça da Avenida uhum, Paulista ou da Faria uhum. Lima, né? Tem que pensar no Brasil de uma forma abrangente e permitir que cada pessoa tenha a liberdade para escolher o seu modo de relacionamento melhor, aquele que mais convier com o sistema financeiro, né? No caso, né? Falando do sistema financeiro. Sim. Mas ainda é um sistema que às vezes a gente pensa, fala, poxa, eu vou ter que lidar com isso, mas eu vejo que cada vez mais está facilitando. A Tá, sem sensação que dúvida, eu tenho é essa, assim, que está cada vez mais fácil lidar com as situações por causa desse foco na experiência do cliente. sem dúvida. Tiago, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem gosta dessa área de inovação, que quem quer conhecer mais fintech, e deixasse também o seu contato, por favor. Ah, muito bacana. Olha, bom, meu contato no LinkedIn, só me procurar lá, Tiago Aguiar. Tá como mentor Tiago Aguiar, porque eu dava mentoria, então tá como mentor Tiago Aguiar e pode me procurar, eu respondo, converso, eu adoro fazer isso. E acho que é uma mensagem para quem, né, quiser trabalhar com inovação, que é muito gostoso, é muito delicioso, eu acho que é isso, é tentar não se conformar, sabe? Ah, é porque é. Nunca recebi essa resposta. Por que que é assim? Ah, é porque sempre foi assim. Essa não dá. Se você ouvir um porque sempre foi assim, vai lá questionar e tenta.
ver por que um dia foi assim. Ele foi assim porque era para ter sido assim naquela época, né? Ou naquele momento que foi construído, mas hoje ele pode ser diferente. Tudo que foi construído pelo homem, acho que essa é a mensagem, tudo que foi construído pelo homem pode ser desconstruído e feito de uma outra forma, né? Acho que deixar essa mensagem. Tiago, legal demais. Amei a nossa conversa. Só que eu vou querer outro episódio, porque eu Vamos. quero mais saber sobre o aprendiz e trazer essas características do comportamento empreendedor para todos que estão aqui em startup, em inovação, porque essa sua vivência foi com certeza inovadora, apesar de ser um reality, né? É E isso com aí. certeza vai inspirar muita gente. Obrigada mais uma vez, viu? Tá bom, obrigado. Sucesso sempre. Tchau, até. Para Para você que está acompanhando aqui o podcast, mais uma vez, obrigada por estar escutando. Lembra de compartilhar. Se você está no Spotify, agora tem como você marcar 5 estrelas, seguir e compartilhar o podcast da mesma forma que a Apple Podcast. 5 estrelas, compartilha e segue. Tá bom? Te espero no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.